Enquanto o ministro Luiz Roberto Barroso deixa o Supremo Tribunal Federal aos prantos e Alexandre de Moraes comete mais um de seus abusos, destituindo um advogado no curso de um processo, em flagrante violação do devido processo legal, o país assiste, em silêncio, à consolidação de um poder sem precedentes, um sistema de espionagem digital montado dentro do próprio judiciário. Uma investigação conduzida pelo jornalista David Agap revela que o Brasil construiu um aparato clandestino de vigilância em escala industrial, financiado com dinheiro público, travestido de defesa da democracia, mas utilizado para vigiar, classificar e perseguir cidadãos. Durante as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral firmou um convênio secreto com a empresa Palver Consultoria, apresentada como especialista em análise de narrativas digitais. Na prática, a Palver espionava mais de 100 mil grupos de WhatsApp e Telegram. Cada mensagem, cada emoji, cada áudio, cada vídeo, tudo era rastreado, indexado e repassado ao TSE, violando frontalmente a lei e o direito à privacidade. Expressões como voto auditável, fraude nas urnas ou o nome de ministros como Moraes e Barroso acionavam alertas automáticos. Esses conteúdos eram classificados como potencialmente perigosos e inseridos em relatórios internos, sem mandado judicial, sem transparência e sem consentimento. Essas informações alimentavam um núcleo informal de inteligência, comandado pessoalmente por Alexandre de Moraes, operando fora da estrutura oficial do Estado, um gabinete paralelo, sustentado por ONGs e fundações estrangeiras que agiam como braços terceirizados do poder. Entre os parceiros estava o Instituto Democracia em Cheque, financiado por entidades como a Reichsbaustiftung e a Open Society Foundations, ambas sediadas no exterior e alinhadas à agenda global de regulação da informação. Essas organizações forneciam relatórios sobre narrativas nocivas, quase sempre direcionadas contra a direita, a oposição e qualquer crítica às instituições. O resultado foi a criação de uma máquina de censura sofisticada, que se escondeu sob o rótulo de combate à desinformação. Em 2023, a Palver abriu uma filial em Delaware, nos Estados Unidos, e passou a cooperar com o Digital Democracy Institute of the Americas, vinculado ao Atlantic Council, o mesmo think tank citado nos Twitter Files como peça central do complexo industrial da censura. Dados coletados de cidadãos brasileiros passaram a alimentar relatórios e pesquisas em Washington, cruzando fronteiras sem qualquer autorização. A espionagem brasileira tornava-se internacional. E quem financiava o circuito eram fundações como Open Society, de George Soros, Bill e Melinda Gates Foundations e agências do governo americano como USAID, Departamento de Estado, a controversa National Endowment for Democracy e até Big Techs como Meta, Google, TikTok e Microsoft. O Brasil, que um dia foi laboratório de políticas sociais, agora se tornava laboratório de controle digital. No Brasil, a Palver consolidou sua reputação ao lado da agência de checagem Lupa, parceira do TSE e do consórcio de imprensa. Juntas, produziram relatórios sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, documentos que serviram para embasar decisões judiciais e campanhas de narrativa. O resultado foi o Prêmio de Inovação em Jornalismo de Combate à Desinformação, concedido pelo International Center for Journalists, uma organização financiada pelos mesmos grupos que bancam a rede global de censura. Mas o Centro Internacional para Jornalistas também figura como articulador de parcerias entre o governo americano e organizações militantes como o Sleep Giants Brasil. Em 2024, o TSE institucionalizou o sistema e criou o CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia Eleitoral. Um nome bonito para um pesadelo orwelliano. O logotipo é um olho, que tudo vê, o símbolo perfeito para um Estado que já não precisa mais de espiões, porque agora possui também servidores, algoritmos e convênios sigilosos. O CIED é integrado pela Polícia Federal, Ministério Público, ABIN e Big Techs, todas subordinadas à Justiça Eleitoral. Os mesmos que conduzem, fiscalizam e proclamam o resultado das eleições. Tudo isso em nome daquilo que eles chamam de defesa da democracia.
O regime Lula seguiu o mesmo roteiro. Criou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, dentro da AGU, um verdadeiro Ministério da Verdade, responsável por processar jornalistas, influenciadores e cidadãos por desinformação. Simultaneamente, o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, lançou o projeto Cidadão Digital, que cruza informações pessoais e rastreia comportamentos cívicos. E para completar o círculo, o governo unificou o CPF como número único, impôs a nova carteira de identidade nacional com chip e biometria facial e prepara o DREX, a moeda digital rastreável do Banco Central. Identidade, dinheiro, dados e voz, tudo centralizado, tudo sob vigilância. O que o mundo teme para o futuro, o Brasil já vive no presente. Hoje, o país vive sob uma juristocracia totalitária em que juízes não apenas aplicam a lei, mas eles a reescrevem. O mesmo Supremo que persegue por opinião agora tem acesso a bancos biométricos, dados financeiros e conversas privadas. E quem denuncia isso é tratado como inimigo da democracia. Mas a democracia não se defende com censura, não se protege a liberdade vigiando cidadãos. Isso tem outro nome: autoritarismo judicial. Nos Estados Unidos, esse sistema foi denunciado por Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado, que expôs ao Congresso a criação do Complexo Industrial da Censura, uma rede global de controle informacional travestida de combate à desinformação. No Brasil, o mesmo modelo foi institucionalizado e aplaudido, ignorando as denúncias de Eduardo Talhaferro, ex-chefe do Departamento de Enfrentamento à Desinformação do TSE, sob o comando de Alexandre de Moraes. Talhaferro denunciou a existência de um gabinete paralelo, o uso ilegal de dados privados e o desvio de finalidade do tribunal. Por isso, ele teve que deixar o país e se exilar na Itália. Agora, o mesmo ministro que ele denunciou, Alexandre de Moraes, pede sua extradição, acusando-o de violação de sigilo funcional. Em outras palavras, Talhaferro está sendo punido por ter dito a verdade. E aqui a história se repete. Em 1950, na Alemanha Oriental, a Stasi, serviço secreto do regime comunista, vigiava 1 em cada 60 cidadãos para garantir a obediência ao Partido Socialista Unificado. Era chamada de os olhos e ouvidos do regime. Hoje, a tecnologia faz o mesmo trabalho, mas para garantir a obediência ao consórcio Lula-STF sem deixar vestígios. Cada palavra digitada em seu dispositivo eletrônico, cada curtida, cada crítica é armazenada. E quem controla os dados, controla a narrativa e o pensamento. O complexo da censura é a nova forma de poder. E o poder, quando deixa de ter limites, deixa também de ter moral. E passa a ser crime por natureza. Um crime hediondo contra a liberdade, contra a privacidade e contra o seu próprio povo. A história julgará os que vigiaram em nome da democracia. Mas até lá, cabe a nós, jornalistas, cidadãos, vozes livres, não nos calarmos. Porque o silêncio neste novo regime é a senha da submissão. E a verdade, agora, é o último ato de resistência.